Olá, estamos aqui para falar hoje sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, que é uma campanha que é realizada todos os anos no mês de maio. E este ano as nossas ações estão sendo desenvolvidas via digital pelo fato da pandemia, né? E hoje estamos aqui para fazer uma enquete que ela foi disponibilizada no nosso site, uma enquete online sobre mitos e verdades sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Nós convidamos duas alunas do Colégio Estadual Thiago Vidal Fernandes, a Amanda e a Miriam, para poder participar com a gente hoje dessa enquete. Então vamos lá? As vítimas de violência sexual são normalmente de origem pobre? Mito ou verdade? Mito. As vítimas, elas estão em todas as classes sociais. O que acontece? Geralmente as pessoas de classe social mais elevada, elas têm mais dificuldade para denunciar por medo da exposição e também porque não faz parte das estatísticas públicas, porque elas procuram um tratamento particular. Além do ato sexual com penetração vaginal e anal, outros atos são considerados abuso sexual, como voyeurismo, manipulação de órgãos sexuais, a pornografia e o exibicionismo? Mito ou verdade? Verdade, né? Para ser considerado violência sexual, não tem que ter a penetração, né? Se o adulto ou um adolescente expõe suas partes íntimas para a criança, ou se ele observa a criança nua e ele faz com que ela manipule seus órgãos, ou ele manipule os órgãos sexuais da criança, já é considerado violência sexual, né? Então, a exposição de pornografia também é considerada violência sexual e não tem que ter necessariamente a penetração anal ou vaginal. A criança muitas vezes inventa que sofreu violência sexual? Mito ou verdade? Mito. Apenas 6% dos casos nas estatísticas aponta isso. Porque geralmente a criança, principalmente, ela não tem ideia de conteúdo sexual. Então, se ela está falando algo de conteúdo sexual é porque ela foi exposta àquilo, né? Então, raramente a criança vai inventar que ela está sofrendo a violência sexual. Adolescentes menores de 14 anos que consentem são vítimas de estupro de vulnerável? Mito ou verdade? Verdade. Os menores de 14 anos, para a justiça, eles são considerados vulneráveis. O que é ser vulnerável? É não ter discernimento para saber o que é certo e o que é errado. E justamente por não ter esse discernimento, ainda que elas consintam, elas são vítimas de estupro de vulnerável, sim. As denúncias podem se basear em suspeitas? Mito ou verdade? Verdade. Não tem como a gente saber a certeza se aquilo aconteceu porque nós não somos órgãos investigativos, não é verdade? Então, quando você tiver uma suspeita, você tem que denunciar, porque essa parte da investigação, quem vai fazer é a polícia, né? Então, assim, o que não pode é ficar sem fazer a denúncia. É lógico que ninguém vai sair denunciando uma coisa que você acha que aconteceu sem ter um mínimo de indícios, né? Mas se observou que tem uma conduta estranha do vizinho, do avô, né, de uma pessoa próxima, o importante é fazer essa denúncia. Essa denúncia vai ser mantida em sigilo e a polícia vai fazer a investigação para ver se é verdade ou não. Toda pessoa que abusa de uma criança ou adolescente é pedófilo? Mito ou verdade? É um mito, né? Muitas pessoas acham que todo abusador de crianças ou adolescente é um pedófilo, mas a pedofilia ela é um transtorno de personalidade onde a pessoa só tem satisfação sexual com uma criança. E não é o que acontece, né? Às vezes, um adulto que violenta uma criança, ele não é pedófilo, né? Então, ele pode ser que ele tenha satisfação como adulto também. A violência física não é comumente utilizada na prática do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Os autores de abuso utilizam-se mais frequentemente da sedução para conquistar a confiança e o afeto deles. Podem também utilizar ameaças quando a sedução deixar de funcionar. Mito ou verdade? Verdade. Na maioria das vezes, o adulto não utiliza da violência física para machucar aquela criança, né? Geralmente ele vai seduzir. Os dados indicam que a violência sexual acontece, na maioria das vezes, dentro de casa,
com pessoas próximas àquela criança ou adolescente. Então ele vai utilizar a sedução, né, para poder ganhar a confiança da criança e violentar ela. Depois que essa sedução acaba, geralmente ele vai partir para a coerção ou para a ameaça, que é o que a gente caracteriza como uma violência psicológica. Então, na maioria dos casos, a violência sexual vem acompanhada da violência psicológica muito mais do que a violência física, né? Porque ele vai utilizar da ameaça e da coerção em cima daquela criança. Se você contar para alguém, eu vou matar sua mãe, ou eu vou te matar. E aí ele parte para esse outro lado, que é da violência psicológica. Crianças e adolescentes só revelam o segredo quando confiam e se sentem apoiados? Mito ou verdade? Verdade, né? Isso é uma coisa bem óbvia, principalmente quando a gente fala da criança, porque ela não entende o que está acontecendo com ela, ela é uma vítima e ela desconhece o ato sexual. Então, quando isso acontece, a criança ela só vai conseguir contar para alguém quando ela confia, né? Então, o que é que nós, como pais e cuidadores, devemos fazer? Conversar com os nossos filhos, para que eles possam se sentir apoiados, para poder contar o que eles sentem, né? O que deixam eles tristes, o que deixam eles com medo e poder estar mais próximo dos nossos filhos. O abuso sexual geralmente ocorre dentro da casa da criança ou do abusador, que costuma procurar locais em que a vítima esteja vulnerável. O maior índice de abuso sexual acontece no período diurno? Mito ou verdade? Verdade. Reforçando aquela outra questão da violência física, ela geralmente acontece dentro de casa. Os índices apontam que o maior abusador de crianças é o próprio pai, tá? Às vezes a gente acha que é só pessoas da rua, mas não. Os índices apontam isso, que é o pai que geralmente violenta. E no período diurno. Por que no período diurno? Geralmente porque não tem outro adulto na casa. Então, esse violentador, ele vai optar por períodos em que ele esteja sozinho com essa criança, né? E infelizmente acontece dentro de casa a violência sexual. No Brasil, a maior parte dos professores e pais desconhece a realidade do abuso sexual de crianças e adolescentes. Assim, a desinformação os impede de ajudar a combater e a prevenir esse tipo de crime. Mito ou verdade? Verdade. A gente vive essa cultura daquilo que é sexual ficar abafado, né? Então a gente não difunde muito, ainda falta essa questão de consciência, né? De conscientizar, principalmente professores e pais, que são as pessoas que estão mais próximas das crianças e dos adolescentes, até essa preparação para lidar com esse tipo de assunto. Porque o que acontece? Muitas vezes a criança conta e o pai e a mãe nem acreditam no que está acontecendo, né? A mesma coisa acontece nas escolas. A gente visita as escolas praticamente todos os anos fazendo essa campanha, difundindo essa campanha do 18 de maio, e a gente pode observar esse despreparo quanto a essas questões de sexualidade, né, que ainda é um tabu social. Então a gente precisa difundir essas informações, ensinar as crianças desde cedo essa questão de conhecer o próprio corpo, de saber os limites do próprio corpo, para que a criança tenha essa informação e não deixe que aconteça esse tipo de abuso, né? Seja dentro de casa ou fora de casa. E que os professores e os pais, eles tenham discernimento, sensibilidade para entender quando essa criança estiver precisando de apoio, ouvi-los, não criticá-los, né? Dar abertura, dar espaço para que eles possam expor as suas histórias, acreditar neles e ajudá-los a resolver esse problema. E reforçando o que a Fernanda disse, uma coisa que é muito interessante da gente entender é que se eu não consigo lidar com aquilo, então que eu procure um profissional que está trabalhando dentro disso, que lida com isso dia a dia, né? A nossa equipe está aqui, preparada para poder atender as vítimas de violência sexual. No nosso município, todos os casos de todos os tipos de violência que a gente atende, o maior número é de violência sexual dentro do nosso município de Cocalzinho, e muitas vezes, quando um adulto ouve da criança que ela está sofrendo violência, ele não quer denunciar, né? Então, o que vocês devem fazer? Denunciar, porque com a denúncia, essa criança e essa família vai ter todo um apoio, né? E para finalizar a enquete, eu quero ler uma frase que fala bem disso que a gente está falando, que diz assim:
a responsabilidade de proteger crianças e adolescentes contra crimes como a violência sexual não é apenas do Estado, mas também é da sociedade e da família. Então, se você suspeita que um vizinho ou que algum parente está sendo vítima de violência sexual, como sociedade é seu dever também denunciar. E como família, mais ainda, né? Então a gente não pode jogar também a culpa só no Estado. A gente tem que entender que isso é um problema de todos nós, porque todos nós temos que lutar contra esse mal que está a cada dia aumentando, né? E durante esses dias de pandemia, a gente está lendo bastante estudo, onde diz que os números estão aumentando, e pelo fato da quarentena, onde as famílias estão ficando mais dentro de casa, esses números estão aumentando, né? Então a gente tem que a cada dia observar mais os nossos filhos, observar o comportamento das crianças. E o adolescente também tem que ter um olhar para ele, porque às vezes a gente acha que só a criança que sofre violência sexual. Não, o adolescente também está exposto a esse mal, né? Agradecer a presença das meninas, né? Parabenizá-las porque elas acertaram todas as respostas. Parabéns, meninas, obrigada pela presença. Também eu quero agradecer, em nome da equipe do CREAS, a todas as escolas, né? A Secretaria Municipal de Educação, que está em parceria com a gente, e também a escola particular que está em parceria, né? Para a gente poder realizar essa campanha todos os anos, porque a gente acredita que a maneira mais fácil é ir até onde estão as crianças e os adolescentes, que é nas escolas, né? Então a gente agradece também aos professores que estiveram com a gente neste ano, né? E a equipe do CREAS está aqui para esclarecer qualquer dúvida, qualquer denúncia, gente. Falem com a gente. Tem o Disque 100 também, né? Se você não quer se envolver, não quer se expor no caso, mas você tem uma suspeita, utilize o Disque 100, que é uma ferramenta anônima. E aqui no CREAS também a gente recebe denúncias anônimas, tá? Tem o Conselho Tutelar, as delegacias, o Ministério Público, onde vocês podem ir e denunciar. Porque, como eu disse, é um problema nosso, não é um problema só do CREAS, não é um problema só do Conselho Tutelar, mas é de toda a comunidade da nossa cidade. E a gente agradece a todos vocês e muito obrigada. E acessem o site www.creasflorescer.com.br